Atenção, nação empreendedora, para mais um episódio do podcast Entre Sócios e Negócios. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Vou fazer a apresentação do currículo dessa mulher, só para vocês sentirem a pressão, viu? Vamos lá. Helenice Lima, mineira, com raízes baianas, ou seja, a retada toda. Mãe de 2 filhas, com o primeiro neto a caminho, o Mateu. Casada com Jorge há 16 anos, conselheira consultiva da NR1, cofundadora da IVE NR1, tem investido nos seus últimos 2 anos no conhecimento da normativa, se unindo com nada mais nada menos que a doutora Alexandra Candemil, que é advogada trabalhista, presidente da Comissão de Compliance da OAB, e Carol Dacier, que é fundadora da IVE, empresa especializada em saúde mental com IA, ou seja, hoje vai ser um conhecimento gigantesco em algo que é tão falado, mas que pouco se sabe a fundo, né, do que é a NR1. E hoje a gente vai no detalhinho para vocês acompanharem tudo isso. Seja bem-vinda, Helenice, ao nosso podcast. Obrigada. Queria que você falasse aí um pouco faz um breve resumo para a gente começar, né, mostrando às pessoas do que é a NR1, quais as principais preocupações que os empresários devem ter, isso tem risco trabalhista. Dá esse resumo aí para depois a gente ir aprofundando. Vamos lá. A NR1 é uma normativa obrigatória do Ministério do Trabalho, tá? Aonde ele colocou alguns pontos de obrigatoriedade. Então, a empresa tem que mapear os riscos psicossociais. Depois desse mapeamento, ele tem que saber que grau de risco esse colaborador está e ele tem que cuidar desse colaborador 24/7. Depois desse cuidado, ele tem também que fazer workshops trimestrais dentro da empresa, aonde ele traga para o conhecimento desse colaborador de como ele pode cuidar da saúde mental dele. E também a realização de um comitê multidisciplinar dentro da empresa, onde se envolve RH, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, área jurídica, para que todos juntos, dentro desse mapeamento que é gerado um plano de ação, a empresa possa estar adequando a realidade dentro da empresa para cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, né? Ontem mesmo, né, a gente foi surpreendido por uma nova redação da NR1, aonde o capítulo 1.5, né, ele faz algumas exigências, não só as que eu acabei de falar, mas também ele quer o GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional vivo. O que é isso, né? E não adianta você só mapear uma vez no ano. Você tem que atualizar como é que está a vida desse colaborador durante o ano todo, que a gente chama de 24/7. Então, essa é uma normativa que as pessoas vêm tendo, né, uma dificuldade de entendimento. Por isso que o Ministério do Trabalho vem fazendo correções durante a vigência dela, né, porque nós já estamos em vigência, né, a sanção de multa será a partir de maio para não realização do que eu falei, do mapeamento, do autocuidado, da realização do comitê, dos workshops. Então, assim, é bom para a sociedade, porque as pessoas precisam ser cuidadas. Então, o que o Ministério do Trabalho quer saber é o quê? Como é que está o adoecimento dessa população? Ela está sendo oriunda das empresas ou não? Então, por isso que o Ministério do Trabalho chamou na NR17, junto com a parte laboral, a NR01, que a empresa dá atenção à saúde mental dentro com seus colaboradores. Então, que cuide também, não só conhecer, mas cuidar. Entendi. Então, assim, basicamente não é simplesmente fazer um mapeamento, né? Não. Tem uma série de coisas, como você falou, Sim. o plano de ação. Você falou um ponto importante aí, que é o acompanhamento contínuo, que precisa ser todos os dias. Então, a empresa precisa dar para o colaborador uma experiência 24/7, dele se ajudar também. Não é só dentro da empresa, né? Que a gente chama que é o autocuidado. Uhum. Nesse mapeamento, basicamente você vai ter... Tem algo específico, algo direcionado? Como é que é feito esse mapeamento? Tá. O mapeamento, a ANR deixa claro lá, dentro da normativa, que precisa ser feito um questionário validado nacional ou internacionalmente.
Então, tem que ter uma validação científica por trás. Não pode ser um questionário feito ou para o médico do trabalho, ou que seja para o engenheiro de segurança, né? Tem que ter uma validação. Então, geralmente, esses relatórios, esses questionários, né? Esse mapeamento, ele tem em torno de 35 perguntas. E uma coisa que a gente tem visto, assim, feito muito errado no mercado, são algumas empresas aplicando, né, questionários que não têm validação. Sim. Ou com entrevista, né, porque você tem um anonimato, né, a NR1 fala também do anonimato. Sim. Então você vê algumas entidades mandando psicólogo para dentro das empresas para fazer entrevista aos colaboradores e respondendo esse questionário e pedindo que eles assinem, né? Isso então, pode? Não pode. Isso traz um passivo trabalhista muito grande para a empresa, né? Se a norma já é clara que tem que ter um anonimato, você não pode saber quem são as pessoas, como é que você vai sentar... Mesmo sendo um psicólogo, não pode, né? Não pode, porque na realidade o mapeamento, você tem que receber essas perguntas, né? Ou através de um app, ou que seja um link, né? A gente não aconselha link, porque a parte de link, quando você vai responder um link de 35 perguntas em 10 minutos, você pode ter uma alteração dentro da avaliação daquele colaborador. Entendi. Porque é muito rápido, às vezes ele não tem entendimento da pergunta, ou ele não consegue ler, e ele sai respondendo. Então, né, a gente passa a ter o que a gente chama, que é um mapeamento que ele pode sofrer alterações, né, no seu resultado e que a empresa não consiga ter uma classificação correta. Uhum. Então, o ideal é que esse mapeamento seja feito sempre através de um app, para que ele possa responder com calma essas perguntas, que ele possa parar se ele precisar ir retornar do ponto que ele parou. Então, é muito importante, né, essa parte. A única momento de entrevista qualificada que tem que ser gravada é quando tem o analfabetismo. Então, entendi, quando a pessoa é analfabeta, o ideal para que a empresa não tenha passivo trabalhista depois é fazer uma entrevista com um psicólogo junto com esse colaborador e que fique gravado e guardado dentro da empresa. Porque sim, senão amanhã, se você faz a pergunta, responde e coloca a digital dele, ele pode sair e dizer, doutor, eu não sei ler, não sei escrever. Não me lembro nem ter respondido isso. Colocar digital então, lá e... Exatamente. Por isso que a importância, né, a doutora Alexandra, ela se preocupa muito nessa parte, né, por ser uma advogada trabalhista, então ela se preocupa muito e a gente tem trago não só uma interpretação da normativa e conhecimento para o mercado, né? Então hoje a gente já realiza uma live por mês com o mercado, onde a gente leva informação só da NR1, né? Então em todos os âmbitos, né? Não só na parte jurídica, porque a NR1 você tem um plano de ação da empresa que a gente chama que é o assistencial. Certo. É aquilo que a empresa precisa realizar para melhorar o risco dele. E você tem o plano de ação também na parte de passivo trabalhista. Então, você tem que olhar para o passivo trabalhista, porque o passivo trabalhista é o maior custo hoje em saúde mental dentro das empresas. Falando um pouco desse mapeamento, a gente já pegou até algumas situações, né? Já ouvi falar de pessoas que estão fazendo mapeamento com 5 perguntas no papel lá. Não pode. A própria empresa que faz o PCMSO ali, aquele acompanhamento que eles já fazem, né? Empresa de vai ser mudada. Saúde como é que chama? Ocupacional. Não, vão ser mutadas. Essas empresas vão ser mutadas, né? Tem que ter muita preocupação em relação a esse questionário. Não pode ser feito, né, à mão. Tem que ter uma validação científica. A NR é clara, tem que ser nacional ou internacionalmente aprovada. Então, realmente, não pode. Então, as empresas têm feito não só assim, tá, Klaus? Ela tem feito por amostragem. Pior ainda. Não pode ser pela amostragem. Precisa ser a massa. A ideia é que você cuide de todos os seus colaboradores. Está escrito isso na normativa. Claro que você não pode obrigar um colaborador a estar participando de um programa, mas você tem por obrigação a ofertá-lo, que a empresa está ali com uma norma obrigatória e que ela precisa fazer execução. Então, ele é convidado a participar do programa. Então, a ideia é que ele aceite para que possa apoiá-lo em relação à saúde mental dele, né? Sim. Mas também, se ele não aceitar, a empresa também, perante o Ministério do Trabalho, está livre da fiscalização,
porque ela convidou e o colaborador realmente que não quis participar. Então, acontece muito pouco. Até porque o colaborador hoje, com a mídia social, né, falando de saúde mental o tempo todo, o colaborador está preocupado, não só preocupado que ele precisa se cuidar, mas que amanhã ele pode usar isso contra a empresa. Sim. Né? Então, infelizmente, né, você tem o boa-fé e a má-fé. É verdade. Então, quando o colaborador é demitido, ele vai sempre pela má-fé. Às vezes não é nem o colaborador, o próprio advogado do colaborador é que vai levar para a má-fé. Então, assim, a minha sugestão é que realmente as empresas se preocupem com a qualidade do que eles estão implantando e que seja tudo vivo. O que é vivo tem que ser constante, né? O GRO, ele tem que ser atualizado. Então, todo o anexo que vai para o GRO, que vai subir no PGR da empresa, na NR17, ele vai ter que ser ativo. Né? Então, ele vai ter que determinar quais são as ações, ele vai ter que executar quais são as ações que precisam ser executadas, ele vai ter que colocar isso na ata do comitê multidisciplinar, o que ele está fazendo, e vai ser um anexo. Né? Então, assim, não é só subir um mapeamento de risco, não é só subir. Então, as pessoas estão muito enganadas. Né? E por incrível que pareça, a gente tem visitado e contribuído com empresas de grande porte, médio e grande porte, e que também tem um desconhecimento muito grande. Né? Então, é geral. A gente fala no Brasil, né? Todo mundo empurra tudo com barriga até a hora que não tem jeito. Né? Então, às vezes, não se preocupa nem em adquirir conhecimento para saber como é que o RH, eu falo RH, vai levar isso para o dono da empresa e falar, isso é obrigatório, isso precisa fazer, quais são as consequências. E a gente tem sentido, né, um déficit muito grande por parte de muitos RHs, né? Não estou dizendo nem que é culpa delas, às vezes pela quantidade de tarefas que elas têm dentro da empresa, ou até por empresário desacreditar e falar, não quero, isso aí não vai dar em nada. Então, assim, isso é uma ação que eu falo assim, o RH, ela tem o dever de levar, registrar, porque é uma responsabilidade do RH. Né? Qualquer coisa que vem no Ministério do Trabalho, ou a diretoria, ou a gerência, ou o setor pessoal, se a empresa não tiver uma gerência, uma diretoria, tiver o setor pessoal, ela tem que informar o empresário qual é a responsabilidade dele perante o Ministério do Trabalho. Na semana passada eu estava num cliente, ela abriu a tela para mim e falou, Lenice, está aqui, ó, o Ministério do Trabalho já está me pedindo, porque eu tive só 10 atestados de saúde mental, já está me pedindo aqui o cumprimento da NR1. Ela abriu a tela lá, o online dela com o site do Ministério do Trabalho, já estava a solicitação lá. Né? Eu nunca tinha visto, eu falei, meu Deus. Então, eu estou acreditando que isso realmente vai acontecer. Né? Então, é um alerta, né? Eu acho que a gente está aqui, nós somos consultores, nós somos conselheiros, a gente tem que não só posicionar o mercado de como conduzir, como fazer, mas alertar também, né? Porque a multa, quem multa, né? Lenice, quem vai multar? É a NR1? Não, é a NR28. Existe uma NR que ela é que multa qualquer coisa do Ministério do Trabalho, qualquer NR não cumprida. E o cálculo, como é que eu vou saber o cálculo do meu risco? Tudo vai depender do risco da sua empresa. Então, e do porte da empresa o porte da empresa. Então, o fiscal do trabalho vai chegar lá, ele vai pedir tudo para você, toda a documentação, e ali ele vai analisar. Então, você pode ter não só uma multa muito alta por colaborador, que ela sai aí numa base de 6.700 e poucos reais por colaborador de não cumprimento, dobrando no mês seguinte, né, de não cumprimento, fora todo o passivo trabalhista, né? E quando o Ministério do Trabalho coloca ontem uma alteração na normativa, que você tem que manter esse autocuidado ativo e você tem que anexar o GRO para subir no E-Social, é uma coisa que a empresa não tem mais como empurrar com a barriga, ela tem que fazer. Né? E o risco já existe. Não, o risco já está instalado. Né? Eu falo que, gente, não é possível que o empregador não viu que ia ter um passivo ali já no balanço dele enorme, né? Se ele nunca fez nada. Né? E assim, você fala essa questão de multa, né? Sim. A gente... Aqui o podcast hoje estamos só nós dois. Sim. Mas ele é composto também por Rodrigo, que é meu sócio na corretora de seguros, e o Elvis, que é contador, né? Que é outro parceiro nosso aqui também. E assim, a gente conversa muito sobre a sustentabilidade das empresas. Sim. Então a gente vê que tanto na parte do Elvis, que ele faz toda a contabilidade das empresas,
e na parte de seguros que a gente lida com clientes, que muitas vezes ele aceita aquele risco, porque se acontecer algo, a empresa dele quebra. Sim. Então, hoje ele está, basicamente o que você está me dizendo as empresas que não se adequar, não corre o risco só de uma multa, corre o risco de quebrar mesmo. Quebrar. E o aumento do FAP, né, que é sobre a folha de pagamento dele, que não é só a multa, né, para o colaborador. Você vai ter o aumento do FAP das empresas, você tem o passivo trabalhista, né, e você já tem passivo trabalhista na sua empresa, né. Tem uma empresa que eu tive, tem uns 15, 20 dias, que ela falou: Lenice, eu tô com um problema sério aqui. Eu tenho um colaborador que chega com a mochila, com a corda dentro da mochila e já tentou suicídio 2 vezes. Nossa. Eu mando para o INSS, o INSS me devolve ele, manda eu readequar aqui, alocar ele em outra categoria, eu realoco e é um passivo, não posso demitir. Então, assim, eu já botei psiquiatra, ele já tem terapeuta, enfim, é um custo muito grande. Então, se a empresa mapear, fazer esse autocuidado 24/7 com o colaborador, ela evita de chegar num estágio desse. Né? E eu estou falando isso de uma empresa de varejo, que a gente sabe que o varejo é uma loucura, uma dinâmica, né? Isso é um caso, a gente ouve cada caso que você não tem ideia. Falando em caso, eu vou até trazer aqui, né, alguns cases de situações reais que aconteceram de grandes empresas sendo multadas em valores astronômicos aí, que a gente, né, trouxe para justamente verbalizar e mostrar. Sim. Aqui, por exemplo, Grupo Narciso, né? Grupo Narciso, 800 mil após práticas que geravam riscos psicossociais. Sim. Então, nem toda empresa aguenta uma multa dessa, né? Um risco desse. Fecha a empresa, dependendo do porte da empresa, fecha a empresa. E essa empresa aí foi do Rio Grande do Norte, né? Isso. Então, assim, isso já está acontecendo, apesar de a multa, de fato, só entra em vigor agora em maio, né? Sim. Mas já tem casos que estão acontecendo, multas que estão sendo aplicadas mesmo antes do... Explica melhor isso aí. É porque a normativa, ela já está em vigência. O que foi prorrogado para maio, até 26 de maio, ou seja, até 25 tem que ser cumprido, é a multa em relação do não cumprimento. Sim. Mas a normativa está em vigência. Então, se o colaborador sai da empresa, ele prova lá para o juiz que ele saiu com problema de saúde mental, o juiz vai perguntar: empresa, você fez a NR1? A NR1 é obrigatória. Não realizei. Ele não dá nem contraprova, ele está dando todas essas caídas que está botando aí. Porque são Copergás, que é uma empresa, inclusive, daqui, exatamente. Então, assim, ontem saiu também da JBS, né? A JBS, ela teve a sua fábrica paralisada, né, por problemas de saúde mental. Como é que o fiscal chegou lá, já que ainda não está valendo, vamos dizer assim? Denúncia. Pode ser denúncia. Quantidade de atestado médico por saúde mental. Ano passado, já foi publicado, o Ministério do Trabalho colocou que nós tivemos mais de 546 mil afastamentos de saúde mental. Caramba. Registrados, né? Então, é um número crescente. É o maior na última década. Né, que eles Pode-se dizer que é a nova pandemia, né? Exatamente, é uma pandemia. E é uma pandemia também. Lembra da época do E-Social, que todo mundo estava perdido? Sim. A mesma coisa agora com a NR1, está todo mundo perdido. Então, as pessoas, já tem vários cursos hoje, já profissionalizando, né, os RHs em relação à NR1. Não para ela fazer tudo, mas para ela conhecer como contratar e como ela precisa realizar. Entendi. Isso é muito importante. Então, os RHs, os engenheiros de segurança do trabalho, empresa de saúde ocupacional, né? Elas precisam sim conhecer o que é o depois, né? Porque você mapear dentro de um questionário validado nacionalmente, ter o mapa de risco, é tudo muito mais fácil. Sim. Mas e o pós? Quem vai fazer? Como tem que ser feito? Como vai subir isso no GRO como anexo no PGR? Né? Então, assim, as pessoas que cuidam disso, a empresa de saúde ocupacional, os engenheiros de segurança do trabalho que fazem os PGRs, eles precisam estar afiados, porque qualquer informação que ele colocar errado, ele vai estar prejudicando as empresas. Né? Ele vai sofrer uma fiscalização, ela pode ter seu FAP aumentado. Então, assim, para mim, assim, a empresa de saúde ocupacional para as empresas menores, as que não têm engenheiro de segurança do trabalho, elas têm que ter muito cuidado. Essa era a minha próxima pergunta, assim, porque a gente viu aqui cases de grandes grupos, né? Sim. Uma Copergás, uma Narciso, mas
E como é que fica? Você falou aí, segurança do trabalho, Sim. a área de saúde ocupacional da empresa, o RH. Como é que essa norma ela vai pegar? Só grupos acima de X vidas? Ou qualquer empresa, independente do tamanho dela? A normativa é clara. A partir de um CLT, você tem que fazer. Né? É claro que como é que eu vou fazer um e anonimato? Você tem que pegar, né, a autorização de LGPD dessa pessoa, mas é uma norma obrigatória, você tem que fazer. Então, quando você tem o termo de aceite, ele já dá ali o ok para LGPD. Né? No caso, uma empresa, por exemplo, tem 10 vidas, só tem uma pessoa num setor, eu tenho que juntar ela com outro setor, para que o RH não saiba quem é. Né? As únicas pessoas que conseguem ver que a ANR fala lá, que o Ministério do Trabalho chama, são profissionais de saúde. Então, a empresa, se ela não tiver um profissional de saúde, ela vai sempre enxergar uma estatística, que a gente chama que é a régua de risco da empresa, né? Que ela tem que estar igualzinho o PGR da empresa, né? Em relação à classificação dentro da empresa, né? Das categorias. Então, isso é muito importante. Então, independente do tamanho da empresa, tem que se fazer. Tem que se fazer. Tem que se fazer. A gente tem visto, né, muitos casos de que empresas que, principalmente as de menor porte, né, que não tem toda uma estrutura como essa, as pessoas abordam para falar sobre até a própria IVE, né, e elas trazem para a gente, não, a gente já fez o mapeamento, a empresa que faz saúde ocupacional já trouxe aqui, já fez uma entrevista com as pessoas aqui na sala, então assim, já entendi que tá tudo errado. Tá tudo errado. Digamos que ela... Tá errado porque eles não fizeram dentro de um questionário validado pelo Ministério do Trabalho, né? E o formato que é anonimato. Então, ele não fez. Então, por isso que tá errado. Entendi. Certo? E ele acaba fazendo desse jeito. Se ele subir desse jeito, ele aumenta ainda o risco dele. Claro, o risco da empresa é tudo, né? Por isso que eu falo assim, os escritórios de contabilidade, as empresas de saúde ocupacional hoje, elas têm que estar muito bem preparadas. Porque quando a gente fala no nicho aí até 100 colaboradores, mais ou menos, que é uma classificação que a gente entende de mercado. Mais de 80%, né? Porque às vezes não tem nem RH, tem um setor pessoal, uma pessoa administrativa que faz tudo, às vezes até o dono é uma loja que faz tudo, então não tem o conhecimento. Sim. Então, tanto o escritório de contabilidade que indicam a empresa de saúde ocupacional fazer o PCMSO e o PGR das empresas, tem que estar muito preocupado como é que está sendo feito o PGR dessas empresas, né? Como é que está o gerenciamento de risco ocupacional, né? Então, assim, a gente tem treinado, né, algumas empresas, tanto de contabilidade, quanto também empresas de saúde ocupacional, né, em relação ao conhecimento da NR1. Né, elas têm nos procurado, né, a IVE, até dentro do nosso app, implantando com que eles já têm na parte PSMSO e PGR, integrando com eles para atender os seus clientes. Né, porque até o conhecimento, a dificuldade de como fazer, né, e quando você pega, principalmente aqui no nosso Nordeste, né, a gente tem uma população muito grande, né, de semi-analfabetos, muito grande. Então, isso é uma preocupação, né, uma preocupação regional, né, a gente sempre está adaptando para que a gente possa entregar o melhor produto. A gente trabalha também as exceções, né? Então, assim, as empresas têm que se preocupar com as exceções. Porque o que é fácil, cotidiano, todo mundo tem, todo mundo faz. Né? Você tem um conhecimento, você baixa o app, você faz, você tem o autocuidado e o outro. Você né? dá um acesso democrático. Você pega um plantador de cana-de-açúcar, de cacau aqui da nossa região. Né? Então, como é que ele vai ter acesso a esse autocuidado? Então, assim, são coisas importantes, né, que as empresas, os proprietários das empresas têm que se preocupar, mas também eu falo muito a empresa também de advocacia, então, os advogados das empresas que fazem a parte, né, como cliente, né? Então, assim, como eu vou falar com o meu cliente que ele é uma normativa, que ele pode ter um passivo trabalhista muito grande, eu sou advogado do trabalhista dele, então como orientar? Eu tenho visto muitos escritórios pelo Brasil todo já mandando e-mails para os seus clientes, informando da obrigatoriedade de cumprimento, do que isso pese o caso de descumprimento, né? Então, assim, eu chamo que esses são os consultores, né? Os consultores é o escritório de advocacia trabalhista, o saúde ocupacional, as empresas e a contabilidade. Esses três interligados, ou cada um individual, é que está trazendo orientação. Né? Então, a gente tem tido muita visibilidade. A doutora Alexandra, inclusive, está lançando,
né, um curso gratuito agora em abril, dentro do instituto, né? Depois você pode divulgar, aonde ela quer preparar os profissionais que são só para advogados. Então esse curso vai ser só para advogados, só advogados, sobre a NR1. Aí, pessoal, entendeu? Advogados de plantão que nos acompanham aqui, já fica a dica, depois eu vou compartilhar o link aí para vocês se inscreverem. Importante, importante. Ela está através de um instituto, ela está trazendo pessoas de peso, né? E assim, ela hoje, ela está nas mesas de NR1, né? Tudo que quando fala de NR1 no Brasil, independente da região, porque ela mora em Florianópolis, ela está em todas as mesas, né? Online, presencial, é convidada, foi para São Paulo outro dia. Então, assim, o que a gente quer é trazer conhecimento para o mercado, né? Produto a gente vende depois. Mas, assim, a gente quer aculturar o nosso Brasil, né? Aculturar que temos um dos países mais doentes do mundo. Quando a gente fala que a gente está com 6% de depressão, 9% de ansiedade, mais de 40% de burnout, são números assustadores, né? Principalmente a gente vê aí olhando agora para a faixa etária, né? Sim. A gente vê os mais jovens com mais propensão a desenvolver doenças psicossociais, né? A gente já tem uma classificação, né? Quando a gente gera os relatórios através da IVE, a gente já enxerga um cenário de faixa etária, a depender da atividade da empresa, né? Mas na maioria de uma população muito adoecida até 28 anos. Até 28. Muito adoecida. Então, assim, quando você vê um mapeamento de uma empresa, até para novas contratações, a empresa, o ideal é que, para diminuir o risco dela, ela contrate acima de 30 anos. Então, assim... A informação aí que... né? Então, assim, a empresa precisa de informação. Sem informação, a empresa, mesmo que ela não saiba quem são as pessoas, né, que ela não tenha um médico lá que possa assinar um termo de responsabilidade de dados, ela vai ter muita informação para ela cuidar, por faixa etária, por setor. Então, a empresa só não cuida se não quiser. E se não quiser, vai sofrer as consequências. Né? Porque vai ter uma população adoecida. A gente ouve muita coisa no mercado, né? Então, assim, assim, o pessoal fala assim, como é que vai ser fiscalizado esse negócio? Pode ser inúmeras, pode ser denúncia de uma concorrência que você está participando, dizendo que você não está fazendo NR1. Pode ser, se você tiver 2 atestados de saúde mental na sua empresa, vai ter uma fiscalização, né? Então, assim, são inúmeras coisas que podem acontecer. E hoje em dia, cada vez mais os sistemas do governo estão se cruzando, né? Sim, tudo, total. Então, acaba você... Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu não sei se você viu também, o Ministério Público do Trabalho, ele, em dezembro, de dezembro para cá, ele aumentou de 1,9 mil fiscais do trabalho para 2,7 mil. Você acha que é o que isso? É NR1. Né? E agora ele chama nessa alteração ontem também, na parte de 1,5 lá, ele vai casar saúde, laboral e químico, ambiental. Então, ele está fazendo o triângulo de cuidado do colaborador. Então, não é uma peça separada. Quando você vai anexar no gerenciamento de risco lá, ocupacional, no GRO, você vai ter que casar os 3. Então, se você não tiver prestadores de serviço que lhe dê relatórios com consistência para que você junte essas informações, a empresa está correndo um risco enorme, enorme. E aí, você pegando um gancho aí na questão do relatório, e principalmente, assim, como você tinha falado, né? Como é que vai ser o comportamento das empresas menores, tudinho. Então, empresas menores já não têm uma estrutura para fazer tudo isso, né? A questão do mapeamento da implantação, porque assim, mapear é uma parte da etapa que praticamente quase todos já estão fazendo o mapeamento, se certo ou errado, né? Dizem que estão. Dizem que estão. Vai subir lá no PGR, tudinho bonitinho, ok. Empresas maiores, ela vai ter aquela estrutura de um segurança do trabalho, um profissional de saúde dentro da empresa, tudinho para fazer todo esse suporte, e ela pode ainda ter essa validação das pessoas que estão fazendo tudinho. Sim. As empresas menores, que representam mais de 80% das empresas do Brasil, não tem esse tipo de estrutura. Sim. E aí a gente já entra falando um pouco da solução, né? Da IVE. Como é que a IVE ajuda principalmente essas empresas, esse público? Porque eu acredito que vai ser o público que tem
o maior risco, É. né? Empresas menores que não tem toda a estrutura. Quando eu falo empresas menores, entenda, não é empresa só de um a dois funcionários, Sim, não. sim, sim. Acho que eu já vi empresas com até 500 funcionários que não tem uma estrutura dessa que você falou, né? A gente tem aí, né, os PMS que a gente chama, né? Os PMS, a gente tem registrado os CNPJs aí no Brasil, 90% está de 1 a 100 colaboradores. 90% da população de CNPJs. Então, a gente até focou um produto, né, que a gente chama que é o produto PME, que tem uma facilidade muito grande e um processo bem ágil, né? Então, a pessoa informa quantos CLT são, quais são os dados da empresa, a gente gera o contrato, a empresa assina, a gente faz toda a implantação online, né, dentro do produto que você perguntou, e a gente vai fazer o mapeamento e vai fazer a devolutiva para a empresa ou para a empresa de saúde ocupacional da empresa. Porque a maioria desses casos, principalmente até 30, 50 vidas, quem recebe é a empresa de saúde ocupacional. Então, a gente... Às vezes até a contabilidade integrada ali. Exatamente, porque assim, quando a gente mapear, eu tenho que mapear igual o PGR da empresa, porque o resultado tem que ser igual, porque senão, ou a empresa ocupacional, ou o engenheiro de segurança do trabalho vai ter uma dor de cabeça enorme para subir as informações, né? Já, dele ter que avaliar, eu já deixo isso para ele muito claro o que ele precisa colocar lá, anexo do GRO. Né? Quando você fala que, assim, o que é o espelho do GRO é, por exemplo, uma empresa de 50 funcionários. Sim. Aí o GRO foi montado com equipe comercial, operacional e administrativo. Sim. No relatório vai ter que seguir esses. Exatamente. Essas Quando três eu divisões, cadastrar né? Klaus, que ele é do comercial, Klaus comercial. tem que ser classificado como comercial, porque quando soltar a régua, né, do mapeamento, eu vou saber de todo mundo comercial quantas pessoas estão em alto risco, médio risco, baixo risco. Entendi. Que é a vulnerabilidade do risco. Entendi. Então, assim, e aí, ok, a Ivy, ela entrou na empresa, a empresa contratou, tudinho, ela vai fazer todo esse mapeamento de acordo com o PGR. O que é que acontece depois desse mapeamento? Bom, então, depois do mapeamento, onde a gente vai saber qual o risco que o colaborador está, alto, médio ou baixo, a gente faz, dentro do nosso app, um planejamento de autocuidado, que são as trilhas que a gente chama obrigatórias, que ele vai realizar durante o ano todo, tá? Então, ele tem um checklist de tarefas dele dentro do app, tá? Então, eu trago que seja uma meditação. Então, o que a NR1 pede de avaliação e de cuidado, a gente traz todas as trilhas dentro do app. Dentro do aplicativo. Pronto. Aí ele disse, como é esse negócio que você vai mapear uma vez no ano e vai cuidar dele o ano todo? A gente usa 2 protocolos, né, validados internacionalmente. Um que mede o bem-estar e o outro que mede a vulnerabilidade emocional. Então, toda vez que ele entra para fazer o checklist dele, eu avalio como é que ele está. Naquele dia e nas 2 últimas semanas. Porque ali me ajuda a corrigir o autocuidado dele. Então, ele pode ter começado no risco baixo e depois ele ter agravado. Ou ele pode começar no risco alto e ter reduzido. Então, a gente consegue fazer esse autocuidado dentro do app. Né? Dentro do nosso app também, a gente faz toda a parte de treinamento de workshop, né, trimestral, que é uma parte da regulamentação, né, obrigatória. Ele é feito através do YouTube, ele fica gravado, a pessoa pode assistir depois no dia pelo aplicativo, que o RH não marcou, ele não pôde, ele assiste depois, tá? Isso é muito importante. O comitê multidisciplinar, como funciona isso? O comitê multidisciplinar, a gente criou um comitê até 1.000 vidas, empresas até 999 vidas, ele é um comitê setorial. Então, eu classifico as empresas por setor, a doutora Alexandra vai entrar nessa reunião online, todo mundo vai receber o calendário dessa reunião e ali ela vai tirar dúvida e apoiar todos ali numa estratégia geral de como montar a ata da reunião. Por quê? Porque a ata do comitê, ela precisa ser executada e assinada, porque numa fiscalização, eles vão pedir a ata. Eles não vão perguntar se você fez a reunião do comitê. E nessa ata, ela tem que ter o plano de ação, o que você está executando, qual o planejamento, tempo, né? Tem que ter tudo. Então, além do mapeamento, além do acompanhamento contínuo, ainda tem que ter essa ata que é do comitê. Exatamente. Que é do comitê. Tem que ter uma ata lavrada, que a gente chama uma ata lavrada, assinada, porque o Ministério... Isso não fica dentro do app, porque os demais, tudo que o colaborador faz, a gente gera, ele vai entrar com o seu nome, com o seu CPF, confirmando que é ele para ter acesso à trilha dele. A gente vai gerar relatórios mensais e trimestrais para as empresas em relação ao andamento.
Quando o colaborador está principalmente em alto risco, que é o foco maior, e ele não executa as tarefas, ele vai ser chamado com punches na tela para execução, que ele tem pendência que ele precisa executar. Nosso app também a gente consegue conectar com telemedicina, né? Então, porque assim, o Ministério do Trabalho, ele fala que você tem que cuidar do colaborador. Ele não fala que você tem que dar um PA 24 horas, que você tem que dar uma telemedicina. Ele não deixa isso claro. Mas assim, quem está em alto risco, se você tem que cuidar, você tem que ofertar algo para ele. Sim. Que seja um PA 24 horas de 15 minutos para ajudar ele num pico que ele tem ali naquele momento. Ou dentro ou fora do trabalho. E porque no aplicativo, eu já Sim. conheço o aplicativo, tem a opção até de conectar ao psicólogo, né? Sim. Se a empresa tiver o plano de Sim, saúde, você consegue conectar. A gente tem várias formas, né? A gente tem produto que conecta ao plano de saúde, né? Então, lá na entrada no cadastro do colaborador já diz qual é o plano dele. Então, ali ele tem um link para que ele acesse ao plano de saúde dele para marcar. A gente tem um produto que a gente tem um PA 24 horas, então sem limite de utilização. Então o colaborador não deixa de ter qualquer tipo de cuidado. E a gente tem um produto que além do PA, a gente também tem 4 consultas mês de 45 minutos com o mesmo profissional de telemedicina para os colaboradores. Tudo no aplicativo. Tudo dentro do aplicativo. Então você hoje... Toda a análise gerada no relatório, tudo entregue do que foi feito. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta assim de leigo mesmo, Sim. tá? Digamos, a empresa foi lá, fez um mapeamento, tudinho, tá nesse processo de acompanhamento contínuo. As informações é tudo sigilosa, né? Sim, eu não consigo sim. saber quem é a pessoa lá Sim. que tá... Só estatisticamente. Só estatisticamente. Digamos que uma pessoa lá que teve o nível médio ou o nível alto mesmo, tá, como você falou, ela fica recebendo a mensagem, ó, você precisa seguir a trilha, você precisa seguir a trilha. Sim. Se essa pessoa não segue a trilha, a empresa não sabe quem é. Sabe lá que, um exemplo, no setor comercial tem uma pessoa de alto risco e que ela não tá fazendo o que tem que fazer. Ao olhar do Ministério do Trabalho, a empresa tá isenta porque ela tá oferecendo a decisão do colaborador de não seguir, ou, sabe... A gente fala que é o compromisso dos dois, tá? Eu acho que isso aí é um compromisso. A doutora Alexandra fala muito com a gente, assim, ó. Tanto do mapeamento de 50% mais um no mínimo, é 50% parte da empresa, 50% colaborador. É por isso que tem que ter o plano de ação. É por isso que tem o pós, que a empresa precisa implantar. E outra coisa, quando um colaborador está correndo risco de vida, você pode quebrar o LGPD dele. Entendi. Então, a empresa pode sim saber quem é. Então, se tiver alguém se cortando, alguém tentando suicídio, a empresa é corresponsável, ela está ali, então ele pode estar fazendo isso dentro da empresa. Entendi. Né? E quando a gente tem um produto que não embarca nada de autocuidado, que eu falo desse 24 horas, dessa telemedicina, a gente tem que migrar para o CVV, porque nós somos uma empresa de saúde mental, então a gente qualquer indivíduo que esteja correndo risco de vida, a gente tem que migrar ele para o CVV. O CVV, né, é um órgão hoje que ele dá toda a parte gratuita, né, através de voluntários de apoio à saúde mental à população. Né? Eu vi até ontem uma matéria que o próprio INSS está criando também agora um 0800, né, de apoio à saúde mental em relação aos PAs da vida, né, de pronto atendimento. A gente não sabe se vai funcionar 100%. Mas, ou seja, o próprio governo já está sensibilizado através do INSS que você não tinha. Porque é um tema que está batendo na porta de todo mundo, né? Independente do tamanho de empresa, independente do setor, está batendo na porta de todo mundo. É o mundo, não é só o Brasil, né? A gente está falando saúde mental, é o mundo todo. O Brasil só é um dos países mais doentes em saúde mental, mas o mundo todo está passando por essa bolha. Entendi. E aí eu tenho também aqui, né, algumas perguntas pra gente ir aprofundando. Como eu disse, a gente fez uma abertura que já foi uma abertura bem densa, mas vamos lá, deixa eu pegar aqui. Veja o que tá faltando. A gente já respondeu, tem algumas coisas aqui que já foram respondidas. Aqui a base do programa de gerenciamento de risco a gente já falou. Sim. A gente usa, inclusive, o nosso questionário, que ele é validado nacional e internacionalmente, o HSE. O HSE. Que é um dos melhores, que ele não precisa de comparação para ter um resultado, né? Então, a gente escolheu ele dentro do nosso app por ter uma entrega, uma das melhores entregas em relação à saúde mental. E aí, como a IA
identifica e classifica os riscos psicossociais de forma validada e adutável, que é justamente essa Sim. a pergunta que É o você teste, né? É o teste. Na realidade, assim, o que a gente fez no Na verdade, não é app? a IA, né? Não. É porque, na realidade, a IA tem a ferramenta validada científica para poder dar o resultado. E aí, o que a gente procurou fazer, né? Fazer tudo muito lúdico e gamificado. Porque quando você faz mais lúdico e gamificado, você tem uma adesão maior aumenta a das participação das pessoas. pessoas. E o nosso app, ele não tem só NR1, né? Eu quero cuidar da saúde mental dele, independente da NR1. Então, eu deixo ele personalizar o app dele também com alguns objetivos, ou na minha trilha, que eu tenho de informação, que seja nutrição, a parte de exercício físico, enfim. Ele pode personalizar simplesmente só digitando. Eu corro todo dia às 6. Dê push para me lembrar que eu corro às 6. Eu quero se lembrar de beber água de hora em hora. Então, ele consegue afinar o app dele para que ele possa usar ele para ele, né? Para o autocuidado dele de saúde mental. Legal. Uma coisa que a gente não falou também que é muito legal é que a nossa IA, a IVE, ela faz toda a parte de apoio primário, né, quando o colaborador, o associado, esteja passando por alguma dificuldade, né, emocional. Então, a gente faz todo um apoio para ele dentro de 9 tópicos hoje que a gente faz e que trazem, né, impactam tanto no trabalho, né, quanto em relação à saúde mental das pessoas. Então, assim, a IVE conversa sobre esses 9 tópicos, um exemplo, principalmente a parte financeira, hoje com esses bets da vida, né, a gente está vendo aí tantos problemas financeiros, da parte de saúde, de educação física, né, de exercício físico, na parte de nutrição, enfim, na parte de ansiedade. Então, a gente consegue trazer muita coisa hoje para que o colaborador tenha um conforto de ter alguém, né? Outro dia uma pessoa me fez uma pergunta até assim, Cláudio, que eu acho que é importante falar. Ele disse, por que você montou um produto e botou uma IA? Esse negócio não é impessoal? Eu falei, não, gente. Quando a gente botou um produto, houve uma pesquisa em 2017 da Oracle, no mundo todo, perguntando em relação à saúde mental, ansiedade e depressão. Quando você prefere falar com o seu líder, com o seu RH ou com o seu robô? Em 2017, 64% responderam no Brasil que preferia falar com o robô. Então, eu estou facilitando a vida dele. Porque ele chegar para o líder dele, você é demitido, porque eu estou com ansiedade. Né? Então, esse apoio, né? Eu falo que assim, gente, juntar a IA com o nosso WhatsApp, vamos dizer assim, né? Quantas vezes a gente aciona o WhatsApp por dia? Né? Imagina o colaborador se ele tem um app que é levezinho, ele baixa lá, ele vai ter tudo ali na mão dele, né? Ele vai ter uma pessoa conversando com ele, uma IA, ele vai ser transbordado por uma telemedicina se ele precisar. Então, assim, eu vejo um 360, né? Quando a gente pensou no produto, eu e a doutora Alexandra, a gente falou, Elinice, a gente tem que pensar no 360. Aí o que é, doutora, 360? É aquele que o RH não tem que se preocupar. Que a gente sempre vai trazer. A gente não vai substituir um apoio humano, mas a gente tem que ajudar ele 80% e os 20% ficar no apoio humano. Até porque não tem mão de obra suficiente. Eu estava escutando um podcast semana passada que era de uma psiquiatra, psicóloga, enfim, uma pessoa de nome realmente no mercado, a doutora Andréa, que ela falava justamente sobre isso, que ela gera muito conteúdo. E o ponto-chave, né, da carreira dela é justamente quando ela recebe aquelas mensagens de, pô, eu tava pensando em me suicidar, e eu desisti porque eu escutei teu conteúdo. Eu tava passando por um momento muito difícil, tava pensando em largar toda a minha vida, minha família, tudinho, e escutei seu conteúdo. Então, assim, às vezes as pessoas fazem algo, tem vergonha primeiro, né, de se abrir com alguém. Às vezes até se abre, e aquela pessoa que chegou para conversar contigo já tá tão ruim que acaba piorando. Exatamente. Né? Então, isso que você tá falando, eu acho que faz muito sentido de você ter ali uma pessoa, entre aspas, né, uma IA, mas que tem uma dinâmica, que na hora do momento que eu estou com aquela aflição, querendo conversar com alguém e tudinho, começo a conversar como se fosse uma conversa no WhatsApp, como se eu estivesse conversando de fato com uma psicóloga, né? Mais ou menos isso, né? Exato. E ela vai ali interagindo. Se ela vê que você está precisando de procurar ajuda, ela transborda você para um ponto de atendimento ou para CVV. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, né? A facilidade, né? Às vezes você está deitada no trabalho, até uma empresa falou assim, ele vai ter que fazer isso no horário de trabalho?
Falei, gente, não importa, é 24 melhor- por 7. É melhor Ou- ele fazer e- uma conversa dessa com a IA do que ele pegar um carro e E as nossas atropelar todo trilhas são mundo. muito pequenas, ela vai de 3 a 7 minutos, então não vai tomar pelo contrário, vai ajudar ele, porque vai aumentar a produtividade. A gente fala que a empresa que cuida da saúde mental vai aumentar a produtividade. Né? É. Não é a gente que está falando, não. Está aí a pesquisa no mercado, está todo mundo falando, né? Está aí os órgãos publicando. Então, eu não tenho dúvida, né? Eu sou uma pessoa, principalmente, também na área de gestão e saúde. Eu tenho mais de 35 anos de mercado, né? Que eu trabalho com grandes empresas corporativas e te falo, né? Eu falo que assim, o funil de saúde mental, junto com o funil assistencial das empresas, é o boom, né? A empresa que conseguir unir esses dois, ela vai ter aí um aumento de 17 a 18% da produtividade dela. Eu Legal. tenho certeza que não vai ser menos que isso. Legal. Né? Falando aí essa questão de evidências também, em caso de uma ação trabalhista, por burnout ou assédio, né, que está dentro do escopo da Sim, o que mais tem hoje, tem mais de 40% de burnout. Que tipo de evidência a plataforma, no caso a IVE, consegue gerar para a defesa da empresa? Ela consegue ter algum tipo de relatório, algo que num processo jurídico que um funcionário vai entrar e o juiz, né, me comprova que tu fez alguma coisa? Os relatórios, então assim, tudo que é proposto para o colaborador, tudo que é efetivado por ele, são gerados relatórios. Então, a empresa vai ter relatórios mensais, que é um compilado do que está sendo executado, e o trimestral, que é aquele da avaliação, que ele já vem com avaliação também de acerto de autocuidado. Então, ali tem tudo. Então, assim, uma empresa sendo fiscalizada, ela tem... O nosso relatório já está lá, mas qualquer apoio que ela precisar, a gente vai mandar para ela o compilado das informações, né, que foram feitas. Como eu falei, o app, a pessoa precisa validar o CPF, precisa confirmar o nome dele, se é aquele, né, para que mostre que ele está executando aquelas tarefas. Por isso que o pessoal fala assim, Linice, por que não por link? Link não tem, você manda por link, abre no computador de qualquer pessoa e responde. Né? Ou pode mandar para qualquer pessoa. Né? Então assim, quando a gente fala da segurança para o RH, a gente fala assim, ó, o RH que tem um produto da IVE NR1, ele pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. O que ele vai precisar complementar é mostrar para o empresário que ele tem que investir na saúde mental do colaborador. Na verdade, eu acho que é o seguinte, eu acho que a forma como está chegando para o empresário, eu já escutei isso de alguns, tá? Sim. Caramba, lá vem mais um custo para eu pagar. É mais um custo. O governo não para de inventar coisa Sim. para a gente, empresário, ter que pagar. Na verdade, essa solução não deixa de ser um custo, Sim. mas assim, essa solução, ao olhar grosso modo, é isso. Sim. A médio e longo prazo eu tô com a possibilidade de evitar um custo, um gasto que pode levar a minha empresa a quebrar. Falência. Exatamente. Então, não tenho dúvidas de que esse aplicativo, o custo para a empresa é infinitamente menor do que uma multa. Isso aí nem se né? fala. Isso aí é... De um colaborador. Exato. Imagina a empresa... Durante o ano, às vezes, a depender da empresa, de um colaborador. Pois é, a gente viu uma multa ali de 800 mil. Exatamente. Vamos lá, vai, que essa empresa tenha 800 funcionários. Mas assim, resumindo o que você falou, né, Klaus, assim, é um custo que tem que estar no orçamento. Ponto. É um custo lá, porque é um custo per capita, você tem que pagar todo mês, porque você tem que ter o autocuidado, ou seja, 24/7, você não cuida dele só dentro da empresa, então você tem aquele custo. Mas também você vai ter o aumento de produtividade e uma tranquilidade maior, até porque se dentro dos nossos relatórios a gente vê qualquer evidência de relacionamento, de assédio ou alguma coisa, a empresa vai receber um relatório disso, porque a gente fala muito isso. A IVE, ela cuida do assistencial, que é do colaborador, e cuida do CNPJ também. Sim. Porque dentro do que eu tiver de desvio que foi identificado durante o ano todo, a empresa vai estar sabendo que ela precisa fazer algumas correções. Tá? Perfeito. A gente tem aqui uma pergunta sobre LGPD também, dados sensíveis, mas eu acredito que você já informou, né? Como trata de dados sensíveis. Sim. Quem é o controlador da informação? A IVE tem o controle da informação. Exatamente. Caso a empresa tenha, né, o médico do trabalho, assina o termo. ou alguém da área de saúde, aí ele assina um termo
de responsabilidade de confidencialidade de dados. Aham. Aí ele vai receber esse relatório, né? Nominal, né? Nominal. Inclusive, tem algumas empresas, né? Estamos falando de empresas de 10 mil, 15 mil vidas, que já tem um médico dentro da empresa, ele pode ter um acesso dentro do nosso app para poder estar consultando também diariamente. Já com Né, o olhar exatamente. de tratar, Assistencial, assistencial. para ajudar no plano de ação interno da empresa, né? Perfeito. E casar com assistencial. Lembra que eu falei do funil de saúde mental? Então, ele conseguir fazer essa integração. Tem outra pergunta aqui que essa é bem legal. Qual é a taxa média de adesão dos colaboradores e como vocês evitam que a ferramenta vire algo pro forma? Tá, então vamos lá. Hoje, um 0800, a média é de menos 2% de taxa de ativação. Nosso app, nós já passamos de 58% de ativação. A gente tem aí empresas menores, está em torno de 45, 46. Mas quanto maior a empresa, maior a ativação. Né? Às vezes por causa do aculturamento do próprio RH. E toda vez que a ativação está abaixo da nossa média, a gente avisa a empresa para voltar a fazer uma implantação, né, de como falar da importância. Então, assim, Helene, se você mapeia, você está usando o colaborador e você some. Não, a gente está junto com o RH, nossa área de pós-venda, né, que é a área de relacionamento, vai estar junto com o RH 365 dias do ano. Então, ali ela vai estar apontando o que está acontecendo, soluções para execução. A gente já tem todo o material de marketing formatado, que seja para botar no WhatsApp, numa landing page, que seja para botar no refeitório, enfim. Então, a gente vai estar sempre ao lado do RH, né? Eu brinco que nós somos o braço direito do RH para que ele consiga executar, porque, como você falou, né? É mais um custo no orçamento da empresa. Então, se ele ficar contratando muita coisa externa, vai ficar pesado. Sim. Então, assim, o RH, muitas das empresas, ela mesma executa. Então, a gente ajuda ela nessa execução, dando orientação para ela. Perfeito. Uma outra pergunta aqui foi qual o ROI, né? Que eu acho que a gente acabou de falar, né? Qual o retorno desse investimento? O retorno do investimento para o empresário, basicamente, é reduzir o risco, não vai eliminar 100%. Não, Nunca se e elimina aumentar 100%. a produtividade dele, porque mente saudável, trabalho executado. Então, aumento de produtividade, redução do risco do passivo trabalhista. Sim. E, querendo ou não, é uma contribuição para a sociedade como um todo, né? A OMS, inclusive, publicou que hoje um colaborador ativo, ele já perde em torno de 28 horas mensais dentro da empresa por problemas de saúde mental. Então, ou seja, olha aí sua produtividade. Se você cuida, são 28 horas a mais que o colaborador está trabalhando para você. Que ele não está preocupado com a família, com a parte financeira, que ele está estressado. Então, se você calcula isso... Quem é bom, o empresário que é bom de conta, pega a calculadora e calcula a hora homem trabalhada vezes o ganho que você vai ter com o funcionário ativo, né? Ativo. O funcionário é ativo dentro da empresa. Então, é uma perda muito grande. Imagina se cada 30% da sua população perde 28 horas por mês de execução. A perda dessa empresa é muito grande. A pergunta final, que essa é minha. Fácil. Helenice, se as pessoas que estão nos assistindo aqui, Sim. as empresas que estão aqui, qual o risco de ela não contratar a IVE, tá aí fazendo os arrumadinhos que a gente tem escutado, né, no mercado? Qual o risco ela está correndo? E óbvio que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta também. Quem está aqui assistindo o podcast vai ter algum tipo de desconto na contratação? se quiser contratar a IVE. Vou falar agora olhando para eles. Isso, fale para eles aí. Olha, na realidade, assim, como a gente estava falando, precisa ser feito. Não importa se é com a IVE ou se é com outra consultoria. O mais importante é vocês saberem quem está fazendo por trás, se está dentro de um questionário validado cientificamente, se ele tem um programa que o seu colaborador ele possa acessar a qualquer momento, 24/7, né, que não precisa estar dentro da empresa para ter qualquer conhecimento do autocuidado, né, dos comitês sendo realizados dentro do plano de ação de cada empresa. Isso para mim assim é que eu falo, gente, são coisas simples, né? Então o RH sabendo de quem está entregando, como está entregando, está dentro da normativa, vocês estão com o melhor produto.
né? Tomara que seja a IVE. E quem está assistindo aqui a IVE, né, quiser falar com o Klaus, a partir de amanhã, a gente vai estar dando 10% de desconto, né, para quem acioná-lo nas próximas 48 horas. Perfeito. Então fica lançado aí. E além desse 10%, a gente vai estar dando uma cobertura de AP também para essas empresas que assinarem o contrato até o dia 30. É isso. Perfeito. Olha aí, minha gente. Já ganhamos aí 10% de desconto, cupom de desconto com a IVE. E um PA 24 horas. Um PA 24 horas. Caramba, obrigado aí, Helenice. Acredito que foi muito rico esse bate-papo. Que vocês possam curtir, né, esse material que vai ajudar muita gente de verdade. Empresários que acredito que ficou mais claro, né, com esse bate-papo. Empresários que estavam na dúvida de como é de fato na prática, quais os riscos que eu estou correndo, será que o que eu estou fazendo está certo, não está? Se você já fez, volta para a empresa que fez, confere se está tudo certinho. Porque, querendo ou não, o risco é seu. A empresa é sua, então o risco é seu. Sim. Profissionais, como você bem colocou aí, contadores, advogados, empresa de saúde ocupacional, tenham esse senso de urgência, porque a norma está aí batendo na... Já está válida, né? Exatamente. E a multa está aí batendo na porta. Então, revisitem seus clientes, façam todo esse trabalho aí de fato um serviço de consultoria, né? Sim. Porque eu acredito o seguinte, no meu ramo de atuação, no seguro, existe, acho que em todo ramo existe todo tipo de profissional, né? Existe aquele profissional que entrega e agrega valor para o cliente, que é basicamente o que a gente faz hoje. E existe aquele profissional que ele tá ali para vender. Né? Aqui a gente tem essa brincadeira, tem esse pitch até para trazer algo a mais para vocês, mas aqui não é um canal de venda, a gente não vende, a gente é um canal informativo, muito canal de informação, é um canal que a gente quer compartilhar o conhecimento nosso, o dos convidados com o mercado de empresários, que de fato a gente estuda, eu fiz administração, sou formado em administração, você também, né? Formado em administração. Então, assim, nenhum momento da minha faculdade me ensinaram a ser empresário, não. Nenhum. A gente vai pro mundo e aprende na prática. E, assim, leva muita porrada. Leva. Então, quando a gente começa a ter bate-papos como esse, que você tem que ter uma visão 360 de tudo. Então, a gente consome esses conteúdos. É um conteúdo de marketing, é um conteúdo jurídico, é um conteúdo de uma normativa. Então, assim, esse tipo de conteúdo eu acho que agrega muito valor, né? Sim. E você que ficou aqui até agora, quero agradecer, muito obrigado. Curte, deixa seu like, compartilha com os seus amigos empresários e a gente te vê no próximo episódio do podcast Entre Sócios e Negócios. Um abraço. Até